Amém. Pastor Nísio, vem aqui, por favor. Muito obrigado. Apresentar quem você é, sua família, seu ministério lá no Paraíba. E por favor, se você gosta de pregação, fala amém. Amém. Dá as costas para ele também quando ele está pregando. Amém. Boa noite, amados. Boa noite. Alegria imensa estar aqui mais uma vez. Eu passei 54 anos para chegar em Rondônia. E depois só mais um ano eu estou de volta. Amém? Eu sou o pastor Anísio Gomes. Minha primeira identificação, eu sou um crente em Jesus Cristo, por isso salvo. Eu sou um crente em Jesus, por isso eu sou salvo. Eu procuro sempre me apresentar, me identificar como um crente. Depois de ser um crente salvo, eu tenho outro grande privilégio. Eu sou um membro de uma igreja batista local, visível e independente. Um tipo de igreja que nós encontramos na Bíblia. E eu sou feliz por fazer parte de uma igreja batista local e visível. Depois disso, Deus me chamou para ser um pregador da sua palavra. E eu, uma pessoa muito pequena, sem muito conhecimento, mas Deus tem me chamado e me mandado, e eu tenho ido. Depois disso, eu sou um plantador de igreja. Agora, eu não teria esses outros atributos, pregador e plantador de igreja, se eu não tivesse sido agraciado por Deus com a mulher mais bonita que já pisou na terra. Analisar a segunda, acho que a primeira foi Eva. Tinha até uma foto dela por aqui, né? A minha esposa é atualmente na terra a mulher mais bonita que existe. Deus me deu essa esposa, e essa esposa tem sido uma belíssima companheira. Os pastores que estão aqui sabem que é uma grande carga para as suas mulheres serem mulheres de pastores. Aqui está ela. O nome dela é Suzana Carvalho Gomes, minha esposa. E ela me deu 2 filhos. Uma menina chama-se Ana Rebeca, que segundo alguns tradutores dizem que o nome de Rebeca, Ana Rebeca, seria graça que salva pela beleza. Graça que salva pela beleza. E o meu filho é Samuel, é o nome de um profeta, né? A médica que nos acompanhou no pré-natal, ela sempre brincava, e o profeta, e o profeta. E no dia que ele nasceu, ela me chamou, eis aqui o seu profeta. Eu espero que Deus use para que ele seja um pregador da palavra de Deus. Deus tem dado a ele extrema habilidade no falar, certo? Ele fala com muita facilidade, e eu espero que Deus possa chamá-lo para ser um pregador do Evangelho. Ele foi salvo já, e já foi biblicamente batizado, e na nossa igreja nunca teve um exame para batismo como o do meu filho, né? Eu disse, rapaz, falei com 2, 3 irmãos, conversa com ele, para a gente ver se realmente ele está falando de uma coisa de convicção, ou se é só alguém que quer ser molhado. E graças a Deus ele tem sido uma bênção em nossas vidas. Então, moro na Paraíba, na cidade de Soledade, certo? Que é o centro da terra, não é? Certo? Sendo a terra um globo, lá é o centro da terra. E é uma cidade pequena, uma cidade de 15 mil habitantes, e que quando nós lá chegamos não tinha igreja batista, e ninguém sabia o que era batista. Batista lá, na época que nós chegamos, era só sobrenome de pessoas, né? Como alguns acham que era o sobrenome de João o Batista, e não João Batista, não é? Então nós começamos a trabalhar, a pregar a palavra de Deus, e lá nós temos uma igreja que nós a chamamos Igreja Batista Bíblica Fundamentalista. Bíblica por causa da Bíblia, batista por causa da doutrina, e fundamentalista por ser uma igreja que crê na palavra de Deus da forma que ela é, e está sempre pronta a se separar daquilo que está errado. Está sempre pronta a querer andar dentro da palavra de Deus. Somos uma igreja independente, não temos nenhuma relação com nenhum outro tipo de organização aqui na terra. Houve até uma coisa curiosa, nós fazíamos um programa de rádio, pastor aí.
e alguém não gostava das nossas mensagens. Então procurou um irmão da igreja e disse: rapaz, eu queria saber onde é a sede dessa igreja de vocês, porque eu queria fazer uma reclamação do pastor Anísio. Aí eu disse: meu irmão, responda. Mandei ele fazer uma carta, endereçar a Nova Jerusalém, alguém que está à direita de Deus, que ele vai encontrar o nosso Deus, Senhor, dono e chefe. Aqui na terra não temos ninguém, somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso dono. Amém? Então, daquela igreja nós já plantamos algumas outras igrejas. A Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Cubati, em Esperança, em Bujão, em Juazeirinho, no Crato, no Ceará, na Bahia temos uma congregação, estamos trabalhando também em João Pessoa. Então nossa ideia é começarmos 50 igrejas daquela igreja. Eu não sei se nós vamos fazer. Agora, eu disse aqui o ano passado que teve um irmão que chegou e disse: pastor, é pouco, vamos para o número de cidades que tem no estado. Bom, quem sabe, não é? Nós queremos trabalhar e queremos ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus. E eu peço aos irmãos que orem por nós, orem por minha família, orem pelos membros da igreja, e eles estão lá orando pelos irmãos. Talvez alguns estejam acompanhando a transmissão, até porque já estavam me cobrando, né? Vai ter transmissão? Estamos aí na página do pastor, temos a transmissão aqui do serviço de adoração. Então que Deus abençoe também aqueles que estão nos acompanhando à distância. Amém? E dizer que é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. Dizer que é muito bom receber você que está vindo aqui pela primeira vez. Isso me deixa muito feliz. E dizer a você que está vindo aqui pela primeira vez: fica de pé aí, pastor. Não saia como ele disse, sem falar com ele. Se tem dúvidas, se tem qualquer... fala com ele, pergunta a ele. Ele quer, primeiro, ser seu amigo. Agora tem algo que ele quer ser mais que seu amigo, ser seu irmão. E ele cantou aqui que há mansões esperando. Ele quer ser seu vizinho numa mansão no céu. Certo? Então não sai sem conversar, sem falar com ele. Amém? Dito isso, eu quero convidá-los para abrirem as nossas Bíblias para Tito, capítulo 1, versículo 9, que é o tema das conferências. E nós vamos começar por aqui, falando da palavra santa do nosso bom Deus. Enquanto vocês abrem, eu quero apresentar a vocês aqui essa Bíblia, certo? A LTT. Alguns irmãos aqui já têm essa Bíblia, certo? Essa Bíblia é um serviço, um trabalho de aproximadamente 40 anos, de um irmão que é membro da nossa igreja, que fez uma tradução literal. E é a primeira Bíblia traduzida em português, feita por um batista, certo? É também a primeira, essa é uma tradução genuinamente batista e genuinamente brasileira. Então, tem uma editora que está vendendo a BV Books, e assim, para os amigos eu sempre digo: fala comigo que nós compramos mais barato. É uma maravilha. Vamos então ler a palavra do nosso Deus. Amém? Se os irmãos puderem ficar de pé. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito 1, 9. A palavra de Deus diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Vamos ler esse texto todos juntos em uma só voz. Amém? Leamos então: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Santo Deus e Pai, use a Tua palavra esta noite. Se há pessoas que precisam ser edificadas, que saiam daqui edificados. Se há pessoas que precisam de crescimento, que saiam daqui crescendo. E se há pessoas que precisam serem salvas,
que hoje à noite recebam a Jesus como único e todo suficiente Salvador. Amém. Podeis sentar. Obrigado. Amados irmãos, a palavra de Deus nos exorta a mantermos firme, a estarmos retendo, segurando firmemente a palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos compreendê-la. E nós precisamos estarmos apegados à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos como está dito esse mesmo texto na LTT. Diz o seguinte: apegando-se conforme a doutrinação, a fiel palavra, a fim de que poderoso seja ele, tanto para exortar de a sã doutrina, como para aqueles que estão contradizendo, convencer, reprovar. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Meus amados, o pastor Brian me passou esse tema, um tema muito pertinente, que nos exorta a cuidarmos da doutrina. E nós temos uma doutrina na Bíblia que é, sem sombra de dúvidas, a principal doutrina, que é a doutrina da eterna salvação. Nós precisamos falar de salvação. Nós precisamos falar de Salvador. Há muita confusão quando se fala de salvação. As pessoas acham que nós, os crentes, estamos segurando uma corda e tentando, por meio dessa corda, chegarmos ao final da vida, pegando a corda e assim entrarmos no céu. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que nós temos um Salvador. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal, nós temos um Salvador, alguém que salva a nossa alma do inferno. Uma igreja batista como essa tem uma preocupação imensa com a sua alma. Melhor ainda, com o destino eterno da sua alma. Em uma igreja bíblica, a preocupação é onde estaremos na eternidade. Há muito tempo atrás, havia um folheto excelente que tinha um título ruim. O título do folheto era Onde Passarás a Eternidade. A eternidade não se passa, é eterna. Então, onde eternarás a eternidade? Onde você estará eternamente? E, biblicamente falando, segundo a doutrina da palavra de Deus, a doutrina do nosso único e todo suficiente Salvador, só tem 2 lugares. Quando nós falamos só tem 2 lugares, é fácil de você começar a pensar. 2 lugares. O primeiro lugar é o inferno. E eu explico. Por que o primeiro lugar é o inferno? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce condenado. O homem nasce morto. O homem nasce necessitando de um novo nascimento. O homem, ao nascer, ele necessita de um novo nascimento. Daí, as pessoas que nascem 2 vezes só morrem uma. E as pessoas que só nascem uma vez, morrem 2 vezes. Há dias atrás, eu e meu irmão, o pastor Walter, estávamos falando de Cristo e ele falou sobre nascer 2 vezes e só morrer uma, e nascer só uma vez e morrer 2. Uma senhora ficou, mas como é isso? Mas como é isso? Porque às vezes o trocadilho de palavras faz com que você não entenda. Mas nós estamos falando, nós nascemos biologicamente de papai e de mamãe. Mas por termos nascido biologicamente de papai e de mamãe, nós herdamos a condenação eterna, que é a herança de Adão. Nós
herdamos a morte eterna. Tem 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual é uma morte que nós já nascemos com ela. O homem nasce morto, por isso é necessário que Jesus o salve. O homem nasce condenado e é necessário que Jesus o salve. Isso é uma palavra, muitas vezes, que poxa vida, eu fui para aquela igreja para um sujeito sair lá da Paraíba com um sotaque de nordestino, uma cabeça meia chata, vim dizer que eu nasci condenado, mas não sou eu que digo, é a palavra santa de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela mostra que há uma necessidade a todos os homens, a necessidade do nascer de novo. Mas por que é necessário o homem nascer de novo? Porque o homem nasceu indo para o inferno. O homem nasceu indo para o inferno. Mas pastor, que coisa chata. A televisão já disse que o inferno não existe. Meu professor de biologia disse que a gente veio, é produto da evolução. Meu tataravô era um macaco. Irmãos, a palavra de Deus diz que o homem precisa de salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, o Senhor diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amados, nós não precisamos fazer nada para entrar embaixo da ira de Deus. Eu já nasci debaixo da ira de Deus. Todo homem nasce debaixo da ira de Deus. Agora, é possível sair? Sim, é. Para isso tem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, nós estamos olhando, irmãos, para a doutrina da Bíblia. Como disse o pastor, nós não estamos aqui para entregar filosofia. Nós não estamos aqui para entregar humanismo. Eu estudei sobre tudo isso. Eu estudei história, estudei filosofia. Eu estudei quando estava lá na universidade. Mas essas coisas não servem. Essas coisas não têm valor eterno. O que tem valor eterno é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Citando o hino que acabamos de cantar, aquele que crê no Filho tem vitória eterna. Amém? Aquele que crê em Jesus tem vitória eterna. E nós estamos falando aqui de vitória eterna. Nós não estamos falando de vitórias passageiras. Deus também nos dá vitórias passageiras. Deus tem nos dado saúde. Deus tem, em determinadas situações, nos curado. Deus tem nos dado emprego. Deus tem nos dado casa. Deus tem nos dado sustento. Deus tem nos dado. Mas essas vitórias pequenas, elas são efêmeras e elas são passageiras. Elas não têm validade eterna. Elas não têm validade eterna. Agora, em Cristo, nós temos uma vitória que pulsa para a eternidade. Em Cristo, nós temos uma vitória que é eterna, que nunca se acaba. Então, a palavra de Deus: quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu gosto de apresentar a vida eterna, incapaz de ser perdida. Cristo nos dá uma vida eterna e uma vida que é incapaz de ser perdida. Você não pode perdê-la. Você não pode perdê-la. A salvação que Deus dá é uma salvação eterna e é uma salvação que o crente não perde. Essa é a única salvação que nós encontramos na Bíblia, e essa salvação não é conquistada, essa salvação não é pela igreja. Bom, se eu morasse aqui, eu seria um feliz membro dessa igreja. Bom, mas eu não moro aqui.
Mas se eu morasse aqui, eu seria um feliz membro dessa igreja. Mas essa igreja não poderia me salvar. Essa igreja não salva ninguém. Só quem salva é Jesus, amém? Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece, irmãos, é porque já está. Eu não posso dizer, pastor Brian, permaneça em pé. O homem está sentado. Eu não posso dizer ao pastor Isaías, permanece em pé. Agora eu posso dizer ao pastor Tomás, permaneça sentado, porque o homem está sentado. Permanece é porque já está. A ira de Deus está sobre o homem perdido. E a única maneira dessa ira sair de cima do homem é ele recebendo Jesus como seu Salvador pessoal. Não é religião, não é coletivo, é uma questão pessoal, é você e Jesus. Ah, mas meu pai é crente. Oh, graças a Deus teu pai é crente. Mas tu não é. Ah, minha mãe é crente. Ah, coisa boa, sua mãe é crente, coisa maravilhosa. Mas se você não é, não é, a salvação não é herdada, viu? Se seu pai tem uma casa e ele morre, além da tristeza que ficará no seu coração, você colocou a casa é sua. Ah, mas se ele tiver mais de uma casa, a casa é sua. Agora, se você tiver mais de um irmão, cuidado para não ter uma confusão. Cuidado para não ter uma confusão, viu? Certo? Mas, irmãos, a vida da qual nós estamos falando é uma vida eterna que o Senhor Jesus nos deu. Que o Senhor Jesus dá a todo aquele que crê nele. Por isso que é necessário esse segundo nascimento. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 7, Jesus mesmo, saiu da boca de Jesus, ele dizendo, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário. Você lembra do dia que você nasceu de novo? Qual foi o dia que você nasceu de novo? É bom lembrar, né? Eu digo direto na igreja, eu nasci de novo, no dia 8 de maio de 1990, às 8 horas da noite, certo? Eu gosto de dizer o dia que eu nasci de novo. Eu lembro mais do dia que eu nasci de novo do que o dia do meu nascimento carnal. Às vezes eu esqueço. Normalmente o pessoal gosta de diminuir a idade. De vez em quando quando é no tempo do meu aniversário, eu aumento um ano na igreja. O pessoal diz, mas pastor, tem alguma coisa errada. Eu disse, então faz as contas aí, né? Agora, o dia da minha salvação eu não esqueço. O dia da minha salvação eu não esqueço. Agora, você que não tem um dia, você não sabe, eu não tenho esse dia não. Você não precisa saber como eu exatamente o dia, mas você precisa saber que ele existiu. Foi um dia X. Quando eu era jovem, nos acampamentos que eu ia, inclusive no acampamento que eu fui chamado para o ministério, o pessoal cantava um corinho, eu não sei cantar, mas o pessoal cantava um corinho, como é bom ser um crente e tal, segunda, terça, quarta, aí depois falava no dia que nasceu. Eu nasci, foi numa segunda, foi na terça-feira, foi numa quarta-feira, foi no domingo, que maravilha! Pô, a gente não sabe o dia, mas a gente sabe que foi. Então é necessário um novo nascimento, é necessário o homem ter o seu coração de pedra quebrado, arrancado e ser colocado lá um coração de carne, amém? É necessário, não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade, ou faz ou não tem. Por exemplo, se você parar de respirar agora, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Porque você necessita da respiração. Sem respiração, o seu organismo não funciona e você vai morrer. Diz que tem uma lei dos 3, né? 3 minutos sem respirar, o homem morre. 3 dias sem beber água, sem comer, o homem morre. Não, 3 dias sem água, o homem morre. 3 semanas sem comer, o homem morre. São coisas necessárias. Eu estou dando coisas que são necessárias. Coisas que são necessárias para estarmos vivos aqui. E é necessário para entrarmos no céu, sermos salvos.
nascermos de novo, crermos em Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Amados irmãos, o Senhor nos ensina que quem crê nele tem a vida eterna. O Senhor Jesus veio para salvar pecadores. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 15, diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, não é para todo aquele que crê na igreja. Tem até alguns religiosos que têm um credo que diz: eu creio na Santa Igreja. Nós não cremos na Santa Igreja, nós cremos no Santo Jesus. Nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso negócio é com Jesus. A nossa causa é Jesus. Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Sem Jesus não há salvação. Sem Cristo não há salvação. Não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina assim, e essa doutrina eu costumo dizer, a comunheira da igreja do Senhor. Se tem uma parede caída na casa, ninguém diz a casa caiu. Ninguém sabe que caiu. Agora, quando o telhado faz isso, todo mundo, eita, a casa de fulano caiu. Amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu vida e vida eterna. Se você ainda não é uma pessoa salva, somente uma coisa não aconteceu com você ainda: você não recebeu Jesus como Salvador pessoal. Se você não é uma pessoa salva, é porque você é uma pessoa sem Cristo ainda. Eu não estou falando de Cristo religioso. Todo mundo diz: eu creio em Deus. Poxa, eu creio em Deus. Quando eu não era crente, sabe o que eu dizia? Então eu chamava para uma farra e disse: se Deus quiser eu vou, porque eu também sou filho de Deus. Você escuta isso? Escuta? Que eu mandei, vamos ali tomar uma cachaça. Eu vou, porque eu também sou filho de Deus, né? Meu irmão, não, viu? Não tem. Só é filho de Deus quem recebe Jesus como único e todo suficiente Salvador. Ele veio para o que era seu. Os judeus não quiseram, mas todos quanto recebeu foram feitos filhos de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de ensinar essa verdade. Nós não podemos deixar de falar dessa verdade. Essa verdade precisa estar entrando nos ouvidos das pessoas. Essa verdade precisa estar entrando nos ouvidos das pessoas, porque só essa verdade gera vida eterna. Só essa verdade gera vida eterna. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, a palavra de Deus diz, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja só, quem é que pode ser filho de Deus? Mas eu já fui batizado. Batismo? Olha, ninguém. Mas não faço parte da igreja. Minha família tudo é crente. Mas eu sou filho de pastor. Nada disso tem valor. Olha para o texto. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Se você está sem uma Bíblia, levanta a mão que alguém vai colocar uma Bíblia na sua mão para você olhar, para você ver o que a Bíblia diz, para você dizer: o pastor disse isso. O pastor não diz nada, o pastor tem que citar a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte: olha o que a Bíblia diz: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, é necessário receber a Cristo como único e todo suficiente Salvador. Jesus não é só o Salvador, Ele é o único Salvador, e Ele é todo suficiente, todo capaz, todo eficaz. Ele salva uma vez e Ele salva para sempre. Ele salva uma vez. Às vezes nós encontramos pessoas que confessam serem crentes. Eu sou crente. Aí eu sempre pergunto: mas se você pecar, o que é que acontece?
eu perdi a salvação. Tem pessoas que dizem que perdem a salvação 12 vezes no ano, cada vez perde a salvação. Irmão, salvação é imperdível. Deixa eu dar um exemplo. O que é que acontece com uma criança que está perto do pai e começa a dar trabalho? O que é que o pai faz? Corrige. O pai corrige ao filho. O crente, quando sai de dentro da vontade de Deus, se ele é crente, ele vai ser corrigido. Não vai deixar de ser filho. Não é possível deixar de ser filho de Deus. Por que não é possível? Porque nós somos gerados pela palavra. Filho é filho e é filho para sempre. Filho é filho para sempre. Não tem como deixar. Eu sou um ex-filho de Deus. Não existe ex-filho de Deus. Ou é ou nunca foi. Ou é filho de Deus ou nunca foi. Prestemos atenção nisso. Essa doutrina que é tão popular no Brasil, de que os crentes podem perderem a salvação, ela é uma negação da divindade de Jesus. Ela é uma negação da divindade de Jesus, e quem a professa é um tipo peculiar de anticristo, pois está dizendo que Jesus é mentiroso. Quando nós olhamos lá para o princípio, Satanás tentou a mulher, e ao tentar a mulher fez com que ela duvidasse da palavra de Deus. Então, quando as pessoas dizem, o crente pode perder a salvação, essas pessoas estão dizendo que Jesus é mentiroso. Jesus garante a salvação a todo aquele que crê nele. Jesus garante a salvação a todo aquele que crê nele. Ele não dá a menor brecha para que isso não seja uma verdade segura e eterna. Em João 6, 37, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, o Senhor nos diz: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Preste atenção nas palavras de Jesus. Não escuta as minhas palavras, escuta as palavras de Jesus. Olha o que ele está dizendo: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que vem a mim. Você já foi a Jesus? Você já buscou Jesus como seu Salvador? Você já arrependido do seu pecado, entendeu que é Jesus que salva? E você já foi a Ele? Se você já foi a Ele, você já se foi. Se você não foi a Jesus, você está aderindo. Você está caminhando para dentro do inferno. E eu sei quando isso vai acontecer. Você está caminhando. A palavra de Deus é clara: de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a palavra de Deus, irmãos, só no Evangelho de João tem mais de 40 vezes que a Bíblia garante que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Você quer um bom exercício bíblico? Pega a sua Bíblia no Evangelho de João. Durante essa semana, leia o Evangelho de João. Toda vez que você encontrar tem a vida eterna, marca. Tem a vida eterna, marca. Vai passar de 40 vezes. Tem a vida eterna. Só no Evangelho de João, Jesus afirma que está a vida eterna, que o crente tem a vida eterna mais de 40 vezes. Deus diz que quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Irmãos, ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, jovens atletas podem ler aí no capítulo 10, e olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Agora 10, 28. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo. Dou-lhes a vida eterna. Vocês viram aqui o pastor dizendo que quem não tem Bíblia, ele vai dar uma Bíblia. Não foi isso? Quando o pastor dá uma Bíblia, ele cobra alguma coisa?
Alguém aqui recebeu uma Bíblia do pastor? Levanta aí, levanta a Bíblia, quem recebeu? Ah, amém, amém, amém. O pastor cobrou alguma coisa por essa Bíblia? Não. Ele deu a Bíblia. Ele deu a Bíblia. Vocês estão entendendo? Quando você recebe uma Bíblia, você recebeu sem pagar nada. Ele não emprestou, ele não alugou, e ele não vendeu, e ele não penhorou, ele deu. E isso aqui vai ser um bom exemplo para a gente olhar para cá, pelo que a palavra de Deus está dizendo. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dou-lhes a vida eterna? Dou-lhes a vida eterna, ele está dizendo. Agora, no momento em que você crê, ele lhe dá a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Depois, o que é que ele diz? E ninguém as arrebatará, aliás, e nunca hão de perecer. Aí é o futuro. Nunca hão de perecer, nunca. Nunca. Daqui a 10 anos não perece, daqui a 30 anos não perece, daqui a 50 anos não perece, daqui a 100 anos não perece. Eu gosto muito de olhar para a história registrada em Lucas 16, do rico, que vivia esplendidamente, regalado, que tinha tudo do bom e do melhor, mas não tinha o principal, salvação. E do mendigo, que vivia ali, à porta daquele, dependendo de migalhas, mas era um homem salvo. E então chegou a morte, o rico no inferno, a Lázaro sendo consolado. Eu quero perguntar a vocês, aonde está Lázaro hoje à noite? Sendo regalado, sendo consolado. E onde está o rico? Sendo atormentado. Ele, atormentado, atormentado. A salvação é eterna e o castigo é eterno. A salvação é eterna e o castigo é eterno. Essa é sã doutrina, é a doutrina da Bíblia, é a doutrina que nós devemos ensinar, pois essa doutrina foi trazida-nos do céu. Eu não posso, não dá para negociar isso. Agora, se alguém diz que o crente perde a salvação, ele está chamando quem de mentiroso? Jesus Cristo. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Como é teu nome, campeão? Paulo, vem cá, Paulo. Pode vir? Vamos fazer aqui. Chega aqui, Paulo. Está vendo essa aliança aqui, Paulo? Tenta tirar aqui da minha mão, Paulo. Tira aqui da minha mão. Pode tentar. Eu dei esse exemplo sempre. Força, Paulo. Vai, Paulo. Bota força, Paulo. Força, Paulo. Vai, Paulo. 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 Hoje não deu, Paulo. Obrigado. Agora, daqui a 15 anos, se eu vim aqui pregar de novo, eu não vou ficar tirado, viu? Você vai conseguir. Veja bem, porque Paulo não tira a aliança da minha mão, porque eu tenho mais força do que ele. Vocês estão entendendo? O crente está na mão de Jesus e ninguém pode arrancá-lo da mão de Jesus, porque Jesus é poderoso, amém? Jesus é poderoso para guardar a nossa salvação, meus irmãos. Nós somos conservados por Jesus. Mas Jesus sabe da dureza do coração do homem. Jesus sabe que existem sujeitos como eu, duro. E aí ele acrescenta aqui, ele diz: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O crente, irmãos, está seguro nas mãos de Jesus Cristo e nas mãos do Pai, amém? E ainda tem o selo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, seguro pelo Filho, seguro pelo Pai e selado pelo Espírito Santo. Mas como é que isso acontece? Acontece quando cremos em Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador.
Meu sogro, o pastor Miguel, ele sempre costuma dar o seguinte exemplo. Ele diz, olha, no Banco do Brasil tem dinheiro suficiente para resolver os problemas econômicos de uma cidade inteira. O dinheiro está lá. Mas paga minhas contas? Não é meu? Não paga. Certo? O dinheiro que paga as tuas contas é o teu dinheiro, o teu salário. Esse paga. Mas aquele dinheiro lá que está guardado é suficiente. Mas não serve nada, não é meu? Se eu for lá tentar trazer à força, eu vou ser preso. Então veja bem, o dinheiro do banco, que pertence ao banco, não serve de nada para mim, nem para você. O que serve para nós é o nosso dinheiro, do nosso suor, como a Bíblia diz, o suor do teu rosto. Então, saber que tem dinheiro no banco não paga minhas contas. Saber que tem água aqui dentro não mata a minha sede. Então, saber que Jesus salva e não recebê-lo não te dá salvação. Saber que Jesus é o Salvador e não o recebê-lo não tem salvação. Não tem salvação. Então é necessário recebê-lo como Salvador pessoal. É necessário crer em Cristo como Salvador pessoal. Amados irmãos, eu falava nas mãos do Filho, nas mãos do Pai e selado com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis. Efésios capítulo 1, versículo 13. Às vezes eu vou rápido demais, né? Tem os irmãos ali que estão procurando. Meus atletas, acho que eu vou marcar uma aula de futebol aí com os meninos. Vai ser o pastor Ailton, Caleb, eu e quem é o outro jogador, o irmão ali, contra o resto, né? Nós vamos marcar uma aula de futebol, né? Nós vamos chamar a bola de bichinha, minha filha, né? Como lá no Nordeste a gente diz, vem cá minha filha, né? A palavra de Deus diz, olha só o que a palavra diz. Ajuda aí os meninos, ajuda meus atletas. Está indo para mais longe, filhão, está indo para mais longe, vamos mais para frente. Eu quero esse time aí tudo no céu, então vamos ajudá-los. Eu já contratei Caleb para vir ajudar eles aí com o esporte, né, Caleb? Aí vem, certo? Ensinar os meninos a chamar a bola de querido, né? Agora vamos lá, olha o que o texto diz, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja bem, irmãos, a palavra de Deus aqui é muito clara. Em quem também vós estáis. Em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Não é qualquer palavra. Não é qualquer conversa. Não é. Eu tive um sonho. O sonho não salva ninguém. Mas o pastor disse não salva ninguém. Mas eu ouvi uma. Não, isso também não resolve o problema. A palavra da verdade. A palavra da verdade. Nós estamos falando de um tipo de palavra que é a palavra de Deus. Então Paulo está escrevendo uma carta aos crentes da igreja em Éfeso. Essa epístola chama Epístola de Paulo aos Efésios. E lá ele está dizendo, olha, em quem também vós estáis. Ele está falando de salvação. Agora ele está dizendo, como foi isso? Como foi que eles chegaram a essa posição? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Eles ouviram a palavra da verdade era o evangelho da salvação. Até aí tudo bem, não aconteceu nada. Mas olha o que vai acontecer. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o crente está seguro na mão de Jesus. O crente está seguro na mão do Pai. O crente está selado pelo Espírito Santo
de Deus. Nós temos aí a Trindade segurando o crente salvo. Mas você vai ouvir pessoas dizendo, não, mas esse crente perde a salvação. Ah, aquela igreja batista ali ensina. Sabe, a nossa igreja lá em Soledade, ela tem uma fama. Ah, não vai para aquela igreja não, que eles ensinam que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. É assim que nós ensinamos. O crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Não tem como o crente perder a salvação. A salvação você não conquistou. Você pode perder o seu salário. Você pode perder o seu relógio. Você pode perder o seu celular. Você pode perder muita coisa que você conquistou. Mas o que Deus te deu e o que Ele garante que é imperdível, você não pode perder. Quem ensina isso é sócio de Satanás e um tipo peculiar de anticristo, contra Cristo. E eu não posso ensinar, eu não posso concordar, e eu tenho de refutar, porque a palavra de Deus assim diz. E você não pode crer, porque se você crê que o crente perde a salvação, é porque você não crê em Jesus. É porque você não confia em Jesus. É porque você ainda não crê em Jesus. Quem acha que a salvação é por qualquer tipo de obra, é porque em Jesus ainda não tem fé, como diz o hino do nosso cantor cristão. É porque em Cristo ainda não tem fé, em Cristo ainda não confia. O homem precisa confiar em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Então nós, pela palavra de Deus, podemos afirmar que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. A palavra de Deus em Efésios diz o evangelho da vossa salvação. Paulo dá um resumo desse evangelho da salvação. Um resumo não, é definição. Paulo define o evangelho em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos iniciais. 1 Coríntios, vamos aí um treinador para ajudar meus atletas. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu não sei se algum dos atletas, olha o texto aí, 1 Coríntios capítulo 15. Tem coragem de ler aqui pra gente? Ou ler sentado aí, a gente leva o microfone até aí. Vai? Eu vou ajudando. Você vai daí, eu vou lhe ajudando. Pode não? Então tá bom, então deixa. A gente faz isso depois. Então veja bem, vamos nós. Preste atenção aí. O que é que a palavra de Deus diz? E também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Preste atenção aí, a palavra recebeste de novo. Ou seja, o Evangelho tem validade para aqueles que recebem, para aqueles que o aceitam, para aqueles que tomam o Evangelho. O Senhor Jesus fala em comer a minha carne, beber o meu sangue. Aqueles que comem a carne, aqueles que bebem o sangue, aqueles que se apropriam do Senhor, recebendo o Senhor como o único e todo suficiente Salvador. Versículo 2: pelo qual também sois salvos. Você é salvo por quê? Pelo Evangelho. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Sem mudança. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados, o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu por mim e por você. Aqueles cravos que foram postos lá em suas mãos foram os meus pecados, foram os seus pecados. Nós estávamos lá matando Jesus com os nossos pecados. Ele se entregou por nós, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, para que eu e você, crendo nele, tenhamos a vida eterna. A palavra de Deus diz em Romanos 4:25, só tem um texto que eu cito menos do que esse, aliás, só tem um texto que eu cito mais do que esse, Evangelho de João 17:17. Evangelho de João 17:17, acho que é o texto que eu mais cito. Agora, irmãos, olha cá, o que a palavra de Deus está dizendo, o qual por nossos pecados foi entregue. O que foi que botou Jesus na cruz? O que foi que botou Jesus na cruz? Os nossos pecados. Jesus foi colocado naquela maldita cruz por causa dos nossos pecados. Jesus foi feito maldição por causa dos nossos pecados, que a Bíblia diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado por mim e você. Amados, Ele morreu por nossos pecados. Ele foi entregue por nossos pecados. Tem um hino que diz, da sepultura saiu. Porém, Ele ressuscitou para a nossa justificação. A morte de Cristo. Essa semana eu vi um trechozinho, só deu para ouvir 2, 3 segundos para me indignar. Alguém mostrou o que esse camarada está pregando. O sujeito estava dizendo, a morte de Jesus não dá salvação a ninguém. A salvação é pelo batismo. Poxa vida. Eu disse, tira isso de perto de mim. Tira isso de perto de mim. Irmão, salvação é por Jesus. A morte de Cristo foi por causa do meu pecado. E Jesus ressuscitou para dizer, você está justificado diante de Deus. A escrita de dívida que era contra nós foi rasgada e foi pregada naquela maldita cruz. Amados irmãos, nós cremos em Jesus. Essa é uma igreja de pessoas crentes. Essa é uma igreja de pessoas que negam qualquer outro tipo de salvação. Essa é uma igreja que prega Cristo, que morreu pelo seu pecado, e Cristo que ressuscitou pela sua justificação. Meus amados irmãos e amigos, nós temos um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Nós temos um Salvador, e esse Salvador é uma pessoa, não é um sistema. Esse Salvador não é um sistema religioso. Esse Salvador é Cristo, que morreu uma vez para lhe dar vida e vida eterna. O nosso texto inicial diz, retém firme a fiel palavra. Retenha a palavra de Deus que foi ensinada hoje à noite. Retenha no seu coração, retenha na sua mente e aplique a sua vida. Retenha a fiel palavra, porque que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amados, existem muitos contradizentes e nós precisamos estar preparados para mostrar a razão da nossa fé. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero pedir a todos que baixem suas cabeças. Vamos orar nesse instante. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por tua bondade. Nós te agradecemos pela direção do teu Santo Espírito e a liberdade que o Senhor nos deu para pregar o Evangelho. Nós te rogamos por cada uma dessas vidas que estão aqui. Ó Senhor, se tem alguém que tem dúvida da salvação, que essa palavra possa entrar em seu coração e lhe dar segurança. Se tem alguém que não crê em Jesus como Salvador pessoal, que não tomou uma decisão ainda de receber Jesus como Salvador pessoal, que o Senhor toque em seu coração, que o Senhor toque em sua mente, que o Senhor faça com que o teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, e que tome a decisão mais importante do que qualquer uma outra decisão, a decisão de ser crente em Jesus Cristo
de crer em Jesus e recebê-lo como um único e todo suficiente Salvador. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Todos ficam